Para ele, a técnica da pintura em aquarela é uma alquimia que acontece de dentro para fora. É, poeticamente falando, um desequilíbrio artístico. Por um período, Antônio Giacomini encarou o desenho e a pintura como um passatempo. Nascido na Serra Gaúcha, um pouco da história desse artista, premiado no Brasil e fora do país, a gente conta agora no Quadro Acorde. Foram muitas exposições, 4 livros publicados e um aperfeiçoamento artístico que aconteceu nos Estados Unidos, no México e pela Europa. Isso quando ele resolve, então, deixar o curso superior em artes em Caxias do Sul. Bem, o Acorde de hoje vai conhecer um pouquinho aí só do talento desse artista, o Antônio Giacomini, ele que começou a pintar, então, nos anos 80. La observación antes de empezar es muy importante para después tenermos un resultado así agradable. Como que começou então a tua paixão pela aquarela? Na verdade, a aquarela começou com a necessidade de colorir os projetos, onde eu trabalhava com alguns arquitetos, engenheiros e construtoras, que eu via aquele projeto muito estéril, muito preto e branco, e eu acho que faltava vida. E aí que eu comecei a colorir esses trabalhos todos e eu vi que havia a possibilidade de, além de ilustrar, criar obras. Você faz diferentes percursos aí, Brasil afora, para contar um pouco da tua arte a partir das exposições. Pois é, na verdade, uma das incursões Brasil afora foi esse livro, em parceria com o jornalista Anivaldo Pereira, que nós visitamos as 5 regiões do Brasil, eu aquarelando sob o meu olhar de artista e o Nivaldo com as suas escritas, e juntamos, somamos esses 2 aspectos poéticos, colocar aí em 296 páginas um pouco de um país chamado Brasil com uma plural, digamos assim, sabedoria em vários aspectos. E esse é apenas um dos muitos trabalhos e das muitas exposições, também workshops e oficinas que você realiza desde o início. Na verdade, tem uma sequência de workshops ministrando Brasil afora e agora mundo afora desde 2008. Mas, na verdade, sempre gostei de desenho e pintura desde moleque, porque eu fui aluno do Senai e fui muito exigido lá, e para mim foi uma grande e talvez a mais importante escola como desenho. Então, o desenho foi super importante como ensinamento na base da minha infância. É uma técnica difícil, a aquarela? Na verdade, não é difícil. A diferença entre a aquarela e as demais técnicas é que nós temos que montar um projeto antes de começar. Ou seja, eu tenho que enxergar um trabalho pronto antes de iniciá-lo, porque nós temos a ausência da cor branca, que normalmente é o branco do papel. Então, eu tenho que preservar esses pontos absolutos para realmente ter uma obra digna. É uma estrada que nós temos que colocar uma absoluta poesia e uma alma interior. Você foi se aperfeiçoar artisticamente, então, fora do país. Por que essa escolha? Eu resolvi investir aquilo que eu pagaria como faculdade em cursos lá no exterior. Ou seja, buscar experiência na técnica da aquarela fora do país, até porque aqui no Brasil não se tinha professor, então, na época, com referência. Então, eu tive o privilégio de estudar com alguns dos maiores maestros de aquarela no mundo de hoje. Então, me sinto, cara, muito feliz e privilegiado nesse ponto, por estudar com americanos, mexicanos, vários europeus, australianos, enfim. Então, me sinto no mundo dessa técnica que nasceu no Renascimento italiano, por volta de 1500, um percurso com suas próprias pernas através do alemão Albrecht Dürer, e que vem ao mundo de hoje, digamos assim, com uma extrema autonomia e evolução mundial. E eu acabei me encaixando dela perfeitamente, muito bem, porque além de, acho que dominar um pouco a técnica, vem realmente lá no fundo da alma aquilo que eu mais gosto de fazer, que é pintar. E hoje nós vemos obras documentadas através da botânica, da geografia, sobre o negro no Brasil, sobre o café, enfim, uma grande história
pintada com aquarela e documentada. Quer dizer, o interesse dos europeus já era muito grande no Brasil e há muito tempo. E através dessa técnica que agora o Brasil está começando e gostando e aprendendo a ver. Que possamos ter muitos brasileiros tão talentosos quanto você. Muito obrigada por essa entrevista, um bom trabalho, bons workshops, oficinas e muitas viagens aí ao longo da arte. Maravilha, muito obrigado, bom proveito e ótimas pinturas. E quem trouxe o artista Antônio Giacomini a Passo Fundo para uma oficina de aquarela foi a Casa Carino Corso, que é um espaço aqui da cidade dedicado ao desenvolvimento humano a partir das artes.